quero chamar a sua atenção para uma palavra, queridos, que tem desafiado a mim e ao meu marido. Não só desafiado, mas tem nos dado um certo tremor e temor. E eu quero compartilhar com você, hoje à noite, isso, tendo com o entendimento de que o Senhor nos chamou para frutificar. Amém? Eu quero ler o texto base, não se assuste, por favor, porque eu vou ler o contexto e você vai entender. Mas o texto base encontra-se em Oséias, capítulo de número 9, versículo de número 14, que diz assim: Dá-lhes, ó Senhor, que lhes darás? Dá-lhes um ventre estéril e seios secos. Ore comigo. Pai querido, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite sobre a Tua palavra, para que o Senhor abra o nosso entendimento racional e o nosso entendimento espiritual, para que possamos compreender o que o Senhor estava nos escrevendo por intermédio do profeta Oséias. Para que nós compreendamos, Pai, o íntimo do Teu coração e aquilo que o Senhor quer que sejamos e que façamos em cumprimento à Tua ordenança para a nossa vida. Então, Pai, ajuda-nos nessa noite a não ouvir nenhuma outra voz que não seja a Tua. Em nome de Jesus, nós oramos que toda voz contrária seja calada agora pelo poder e autoridade do nome santo de Jesus. Toda palavra de confusão caia por terra e fique muda agora. E que apenas a voz do Seu Espírito, a voz do entendimento, da sabedoria, venha aos nossos corações, para que sejamos ministrados nessa noite. Nós oramos isso no Teu nome, Jesus. Amém. Eu quero que você acompanhe comigo o contexto que o profeta Oséias estava escrevendo. Então, por isso eu vou precisar ler com você alguns textos que vai estar aí no telão também, e você pode me acompanhar. Diz assim, começando do versículo 1: Não te alegres, ó Israel, não exultes como os povos, porque como prostituíste, abandonaste o teu Deus, amaste a paga de prostituição em todas as eiras de cereais. A eira e o lagar não os manterão, e o vinho novo lhes faltará. Na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará ao Egito, e na Assíria comerá coisa imunda. Não derramarão libações de vinho ao Senhor, nem os seus sacrifícios lhe serão agradáveis. Seu pão será como pão de pranteadores. Todos os que dele comerem serão imundos, porque o seu pão será exclusivamente para eles, e não entrará na casa do Senhor. Que fareis vós no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor? Porque eis que eles se foram por causa da destruição, mas o Egito os ceifará, Mênfis os sepultará. As preciosidades da sua prata, as urtigas as possuirão, espinhos crescerão nas suas moradas. Chegaram os dias do castigo, chegaram os dias da retribuição, Israel o saberá. O seu profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco, por causa da abundância da tua iniquidade, ó Israel, e o muito do teu ódio. O profeta é sentinela contra Efraim, ao lado de meu Deus, laço do passarinheiro em todos os seus caminhos, e inimizade na casa do seu Deus. Muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá. O Senhor se lembrará das suas injustiças e castigará os pecados deles. Achei a Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como as primícias da figueira nova, mas eles foram para Baal-peor. E se consagraram à vergonhosa idolatria, e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Quanto a Efraim, a sua glória voará como a ave, não haverá nascimento, nem gravidez, nem concepção. Ainda que venham a criar seus filhos, eu os privarei deles, para que não fique nenhum homem, ai deles, quando deles me apartar. Efraim, como planejei,
seria como Tiro, plantado num lugar aprazível. Mas Efraim levará seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Senhor, que lhes darás? Dá-lhes um ventre estéril e seios secos. Quando Oséias, ele começa o seu ministério, foi no início do reinado do rei Jeroboão. Não sei se você lembra, mas esses dois nomes, Roboão e Jeroboão, sempre chamam a nossa atenção, não é? Mas Roboão era o filho de Salomão e Jeroboão era um servo, era um líder. E o profeta Oséias, ele começa o seu ministério exatamente quando esse primeiro rei começa a governar após a divisão. Quando houve a divisão das tribos, ficou as tribos do norte, as tribos do sul. Ficou Israel e ficou Judá. E Jeroboão começa então a reinar em Israel. E também o ministério do profeta Oséias começa nesse período. Só que era um período onde Israel vivia uma prosperidade material incrível. Eles estavam prosperando em tudo que você pode imaginar. Eles estavam vindo de governos que andaram segundo Deus. Eles estavam vivendo daquilo que foi plantado ainda lá com Salomão. Eles estavam vivendo aquilo que havia sido plantado lá com Davi. Eles ainda estavam tendo colheita. Quem está me entendendo? Eles ainda não estavam vivendo a colheita deles mesmos. Eles estavam vivendo a colheita dos seus antepassados. Não estava bom, eles resolveram dividir o reino. E o profeta Oséias então começa o seu ministério nesse tempo. Mas aquela grande prosperidade material que eles estavam vivendo, os fez viver também um grande afastamento do Senhor. Quanto mais eles prosperavam, quanto mais eles tinham, mais eles se afastavam do Senhor e do seu governo. Quanto mais eles tinham, mais o Senhor se tornava insignificante para eles. Quanto mais eles tinham, mais eles se afastavam. E quanto mais eles se afastavam, mais fracos eles ficavam. Entenda uma coisa: prosperidade material sem entendimento e temor resulta em afastamento de Deus. E todo afastamento de Deus resulta em enfraquecimento espiritual. E aí eu quero chamar a sua atenção para o contexto de Oséias. Eles estavam vivendo tudo isso. Estavam com os bolsos bem fartos. Eles estavam prosperando muito, nada lhes faltava, o pão não faltava em suas mesas. Seus campos estavam abastecidos das ovelhas, do gado. As plantações estavam cheias, estavam frutíferas, estava tudo muito bem. E nisso eles foram se afastando do Senhor. E no processo desse afastamento, eles foram fazendo várias coisas erradas. O tempo não me permite, mas se você tiver um tempinho, dê uma estudadinha lá no livro de Oséias. Nos capítulos anteriores ao capítulo 9. E você vai perceber as abominações que começaram a serem feitas. Os altares que começaram a serem levantados. Os ídolos que passaram a ser adorados. E como o rei Jeroboão estabeleceu um governo prioritariamente humano, onde o governo de Deus não tinha espaço. Mas ainda era a nação escolhida. Mas exatamente porque era a nação escolhida, quem havia escolhido vinha prestar contas. Isso me faz lembrar uma historinha que eu ouvi há muito tempo atrás. E hoje tem até memes disso na internet. Isso eu ouvi de um amigo pregador meu há muito tempo atrás. E hoje quando eu vejo esses memes eu só me lembro dele.
Ele uma vez pregando o evangelho para uma determinada pessoa de muitas posses, lá na nossa região. E essa pessoa claramente, abertamente falou para ele: olha, eu não creio em Deus. E eu não creio no céu, e eu não creio no inferno, eu não creio no diabo, eu não creio nessa coisa de pecado. Não adianta o que você vai me dizer. E meu amigo estava insistindo com ele. E ele disse que ele sentiu o Espírito Santo falar para ele assim: fala para ele que se ele crê ou não, eu não me importo. O certo é que eu vou vir pedir contas. Se ele não crê no diabo, se ele não crê em arrependimento de pecados, ele nem crê em pecados, ele pode prestar conta disso com Satanás, quando for o dia. E eu lembro que meu amigo me contava isso, e eu ouvia isso, eu era ainda muito tenra na fé, e ele já um pregador, já experiente, e eu guardei aquilo no meu coração. Se eu creio ou não creio no que a palavra diz, uma coisa é certa, vai acontecer. Se eu creio ou não no diabo, não importa, ele existe. Se eu creio ou não no pecado, não importa, ele existe. Se eu creio ou não em Deus, também não importa, ele existe. Se eu creio ou não no céu, não importa, ele existe. Entende, queridos? Vai começar a caição aqui. Entende, queridos? Ah, não, pastor, eu não tenho nada a ver com esse negócio de inferno e pecado. Meu irmão, se você quiser prestar conta no inferno, o problema é seu. Você entende? Às vezes a gente fala, pensa, não, isso aí, o que a gente viveu aqui se encerra. Não se engane, porque não é isso que a Bíblia diz. Israel estava assim. A terra escolhida, o povo escolhido, mas porque estava prosperando muito, porque o bolso estava muito cheio, porque estavam muito abastados, se esqueceram de que não era o braço deles que lhes dava riqueza. Se esqueceram que não era a sabedoria deles que os fazia prosperar. Se esqueceram de quem os fazia prosperar. E começaram a se afastar. E nesse afastamento começaram a enfraquecer. E nesse enfraquecimento tornaram-se presas fáceis. Deixa eu te falar uma coisa. Não me entenda mal, não estou brigando com você. Mas deixa eu te falar uma coisa. O Senhor tem te prosperado. O Senhor tem te dado um emprego. O Senhor não tem deixado faltar pão na tua mesa. O Senhor tem te dado o que tu vestiu, o que tu calçar. Te lembra, foi o Senhor, não foi a força do teu braço. Quem te faz prosperar e quem te dá força para trabalhar, esse é Jesus Cristo de Nazaré. E a Ele é que nós devemos honrar. O pão está na tua mesa, foi Deus que permitiu que o pão estivesse lá na tua mesa. Eu e você estamos vivos hoje porque o Senhor tem nos dado a permissão de acordar respirando. Entende isso, queridos? Então não permita que nenhuma quantidade de prosperidade te afaste de Deus, porque não há maior prosperidade na terra que se compare à vida de Jesus que foi dada na cruz do Calvário. Sabe, queridos, quando eu estou estudando sobre a morte de Jesus, quando eu estou lendo lá os evangelhos e falam daquele julgamento fajuto e mentiroso, que as autoridades levaram ele para ter, julgaram Jesus de noite, onde já se viu um julgamento de noite. E nem era no lugar de julgamento, era num pátio. E quando eu vejo lá escrito na Bíblia que ele foi julgado de forma tão errada, e quando eu vejo que ele vai sendo levado, queridos, a Bíblia diz que ele foi levado para ser chicoteado. E sabe como que era o chicote? Não era um cinturãozinho desse que a gente, disciplina menino, não.
O chicote, ele tinha nas pontas pregos e ossos afiados. E você sabe qual era a intenção daqueles pregos? Sabe qual era a intenção daqueles ossos? Era bater na pessoa que estava chicoteada até chegar na costela. Aquilo entrava, entranhava na carne e eles puxavam. Você já parou para pensar o que foi que Jesus padeceu? A Bíblia diz que ele foi tão chicoteado que não havia nele beleza alguma. Os historiadores dizem que apareciam as suas costelas. E era por isso que ele não conseguia levar a cruz até no final. Por isso foi chamado Simeão para ajudar. Quando eu vejo o sacrifício de Jesus, quando eu vejo o caminho do Gólgota, que isso me dá um tremor e um temor tão grande. E não há nada nessa terra que se compare a este sacrifício. Não há dinheiro nessa terra que pague a vida dele na cruz. Não há marido, não há namorado, não há bens, não há nada que se compare à morte de Jesus para me salvar dos meus pecados. Mas Israel não cria nisso. Por um tempo creu. Quantos de nós, às vezes, estamos assim? Estamos abastados na igreja. Temos um grupo de pastores orando por nós, jejuando por nós. Temos o pão na nossa mesa. Temos nossas dificuldades básicas, mas nada nos falta. Mas relacionamento com Deus? Nenhum. Entra dia, sai dia, e a Bíblia nunca é lida. Nunca um joelho é dobrado para orar. Eu vou congregar no dia da ceia, nos outros dias não se faz necessário. Preciso ir para a célula, coisa nenhuma. Israel estava assim, prosperando, estava muito bom. E o profeta Oséias vem com essa palavra. Mas sabe, os líderes daquela época, as autoridades daquela época, eles não deram ouvido para Oséias. Eles não deram crédito, porque eles achavam que o julgamento divino, esse julgamento que eu li para você aqui em 14 versículos, esse julgamento que Oséias falou para eles, eles achavam que esse julgamento era muito, muito distante. E ele era improvável de acontecer. Porque quando alguém está muito abastado, quando alguém tem muito, e você diz para aquela pessoa que vai ter tempo de escassez, que vai ter tempo difícil, ele acha que não vai acontecer. É ou não é verdade? Porque ele tem muito. Israel estava assim, muito abastada. E Oséias lhes falava, mas eles não acreditavam. Eles não davam ouvidos. Os líderes da época não davam ouvidos. Mas Oséias deixou bem claro que o ventre estéril e os seios secos faziam parte da maldição e eram consequências dos seus pecados. Oséias estava dizendo para a nação de Israel: olha, vocês vão ter um ventre estéril. Estava dizendo para a nação. Estava dizendo: vocês não vão ter mais filhos, vocês vão morrer. E quando vocês morrerem, a nação morre com vocês. Era isso que Oséias estava dizendo. E ele dizia: ainda que tenham filhos, a mãe não vai ter leite para amamentar. Porque os seios vão estar secos, mirrados. Você tem noção, queridos? Era um prenúncio do encerramento daquela nação. Mas eles não levavam isso a sério. Queridos, entendam uma coisa: toda desobediência, ela tem consequência. Não importa se foi uma desobediência pequena, média ou grande, toda desobediência tem consequência. E ninguém
está livre disso. Entenda, a obediência é o lugar da segurança. Entenda isso. A obediência é o lugar da segurança. Entenda isso. Na obediência, nós desfrutamos do cuidado do Senhor quando passamos por dificuldades. Na desobediência, não. Só que às vezes a gente se esquece, porque Deus usou de muita misericórdia com fulano, porque Deus usou de muita misericórdia com Beltrano, porque tinha um monte de gente intercedendo por aquele outro, e na desobediência ele foi assistido. Deixa eu te dizer uma coisa, tem exceções? Tem, mas não queira viver das exceções, viva debaixo da obediência. Então, queridos, entenda, toda desobediência ela tem consequência. Obediência é o lugar de segurança. Na obediência nós desfrutamos da ajuda do Senhor, mas na desobediência não. O ventre estéril vem de uma palavra hebraica chamada shakol. E shakol quer dizer raiz primitiva. Significa estar enlutado, ficar sem filhos, abortar, levar a ficar sem filhos, causar esterilidade, apresentar esterilidade ou aborto. Queridos, só quem já viveu um aborto sabe o quão é devastador, tanto emocionalmente quanto fisicamente. Só quem já viveu um aborto sabe. E eu posso falar para você com muita propriedade sobre isso. Porque por causa de um aborto, eu quase, literalmente, morri. Eu fiquei entre a vida e a morte, com 15 minutos de vida dada pelos médicos. Quando Deus veio e interviu, e quem sabe a minha história sabe como foi milagrosamente que Deus interviu. E eu sou literalmente um milagre para estar pregando para você aqui. Mas eu sei todas as sequelas que ficaram em mim e que eu tive que tratar por anos. E eu sei todas as sequelas emocionais que ficaram em mim e que eu tive que tratar por anos. Só quem abortou sabe. Israel não estava entendendo. Eu estou falando de uma mulher que abortou, eu. Israel estava dizendo, todas as mulheres dessa nação vão abortar. Só que eles não estavam entendendo isso. E o pior, com o tempo, nem gerar filhos elas não vão gerar mais. Entenda uma coisa, aborto é morte. Não tem outro sinônimo para aborto. Aborto é morte. E quando acontece no ventre, o ventre fica como um altar de sacrifício. E no mundo espiritual isso é sério demais. Mas Israel também não estava prestando atenção nisso. Mas Oséias fala sobre os seios secos, que vem também da palavra hebraica tissamak, que também vem de raiz primitiva, que quer dizer secar, mirrar, enrugar, e refere-se literalmente aos seios das mulheres. Porque você sabe que uma mulher, quando ela está amamentando, naturalmente os seus seios aumentam. Por quê? Porque aqueles seios viraram reservatório de quê? De leite. E aquele leite é exclusivo para aquela criança ou outras crianças que estiverem naquele tempo. Que é tão incrível que uma mulher ela pode amamentar mais de uma criança. As dela e de outras. Por isso é uma coisa chamada ama de leite. Então, queridos, imagine, Oséias trazia aquela palavra tão forte, dizendo, olha, o ventre das mulheres da nação de Israel vai ficar estéril. Os seus seios vão ficar mirrados, não vai ter leite mais para amamentar as crianças. Mas Israel não levava isso em consideração. E o Senhor vem trazendo um plano de resgate. O Senhor vem trazendo um plano de salvação. E o Senhor vem trazendo isso para a nossa geração. E aí eu quero começar a entrar para a nossa realidade.
Eu quero trazer essa palavra para a igreja contemporânea, para a igreja de hoje, para os nossos dias. Reflita uma coisa comigo. Como uma mulher se sentiria tendo o seu ventre estéril e os seus seios secos? Imagine fisicamente como uma mulher se sente. Não é fácil. Eu tenho amigas que vivem essa realidade, mulheres de Deus, mas que não podem ter filhos, que fizeram todos os tipos de tratamento possível, mas não puderam ter filhos, não puderam reverter. Eu particularmente fui em 6 médicos diferentes e era o mesmo laudo. Não dá para ter, não dá para gerar. Os resultados dos meus exames eram 0,0,0,5. Só para dizer que não era estéril. Só para dizer que não era. Mas aí sabe o que acontece? Por uma intervenção divina, por uma ação divina, Deus manda Apolo Daniel para um ventre que não podia gerar. E para um ventre que tinha nascido com anomalia, porque eu nasci pesando menos de 1 quilo. E várias coisas do meu corpo têm anomalias internas, que eu lido com elas. Eu sou literalmente um milagre. Mas um ventre estéril, com anomalia, gerou um menino. Única e exclusivamente porque era propósito de Deus. E sabe, queridos, é tão importante que a gente entenda isso, porque é muito difícil uma mulher que não tem seus filhos naturais, ela encerra a sua descendência nela mesma. A esterilidade veio por causa do pecado que entrou no mundo, porque não foi isso que Deus planejou para nós, mulheres, mas por causa do pecado se estabeleceu isso, porque fazia parte da maldição por causa do pecado. A sua linhagem de sangue se encerra com ela. Não tem como a linhagem se estender, se encerra com ela. Quando ela morre, com ela morre a sua descendência. Agora você imagina que na terra de Israel era muito claro isso, não é como aqui no Ocidente. A mulher é considerada amaldiçoada. Então imagine as mulheres estéreis andando no meio das outras e as outras perguntavam: você tem filhos? Ela falava: não. Quando você vai ter? Eu não posso. Em outras palavras, ela trazia uma placa bem assim na testa dela, dizendo: maldita. Maldita entre nós é essa mulher. Como se as outras não tivessem pecados. Mas era mais ou menos essa situação. Agora pegue esse contexto físico que eu lhe falei, que eu tentei lhe explicar bem explicadinho, porque agora eu vou começar a pregar o que eu vim pregar. Eu estava explicando para você entender o que eu quero falar. Então pegue todo esse contexto de Oséias, pegue todo esse contexto da esterilidade, pegue todo esse contexto de obediência, desobediência, bênção e maldição. Pegue todo esse contexto espiritual e vamos trazer para hoje. Depois da cruz. Hoje, depois do sacrifício de Jesus. Porque quando Oséias escreveu isso aqui, isso foi antes de Jesus. Entendam isso. Esse escrito de Oséias foi antes de Jesus vir e cumprir essa lei e vencer essa maldição. Aleluia. Então agora eu quero trazer para cá, para a nossa realidade, o que representa, à luz do que Oséias escreveu, o que representa um seguidor de Jesus que tem um ventre estéril e tem seios secos. O que isso representa? Primeira coisa, é literalmente a incapacidade de gerar filhos. E nesse caso, filhos espirituais.
Alguém com ventre estéril é alguém que não pode gerar filhos, ou não consegue gerar filhos. E nesse caso é literalmente ganhar uma pessoa para Cristo. Quem está me acompanhando aí? Um ventre estéril, queridos, para a nossa realidade hoje, trazendo para a igreja contemporânea, é a incapacidade que alguém tem de ganhar pessoas para Cristo. Ela não tem o entendimento do poder da grande comissão. Ela passa pela leitura dos evangelhos e ela não consegue entender o mandamento da grande comissão. Ela não entende que Jesus já cumpriu a lei. Ela não entende que Jesus já se tornou maldição em nosso lugar. E ela não entende que ela pode e deve sim ter filhos. Mas a pessoa passa pela grande comissão e ela não entende a seriedade da grande comissão. A pessoa não se permite ter compaixão pelos perdidos. Esterilidade espiritual é alguém que não consegue ter compaixão pelas pessoas que estão caminhando para as trevas. Queridos, eu não sei qual a importância que você dá para a salvação sua, da sua casa, da sua família. Mas eu entendo tanto que alguém que não decide por Jesus Cristo enquanto está vivo, ao morrer, não vai para o céu. Eu entendo essa verdade tanto que ela dói dentro de mim. E eu falo do amor de Jesus e do poder de salvação que há no nome dele para minha casa, para minha família. E eu oro, e eu jejuo, e eu pago preço. Eu estive agora lá no Pará para uma conferência. E eu chamei a minha irmã e o meu cunhado para uma conversa em particular. E eu falei abertamente para eles uma palavra dura que Deus havia me dado. E que eu compartilhei com a pastora Cíntia, compartilhei com a pastora Dila lá no tesoureiro, porque eu estava assim tão tomada por aquela palavra. Porque era uma palavra de juízo. E eu falei para ela, mana, e eu posso falar isso aqui abertamente. Eu sei que isso vai ficar gravado. Mas eu falei, mana, eu te amo tanto. Eu falei para o meu cunhado, eu te amo tanto. Eu amo as minhas sobrinhas como se fossem minhas filhas. E eu não abro mão da salvação de vocês. Eu dei a palavra de juízo. Eu falei, Deus me disse assim, assado e cozido. Falei para eles. Eu disse, mas os meus joelhos vão continuar dobrados até vocês voltarem. Queridos, eu não sei como você se sente. Um tio meu faleceu hoje de manhã. E o meu coração ficou tão assim, dilacerado, porque ele não entregou a vida para Jesus. E eu sei para onde ele foi. Eu sei com quem ele vai prestar contas e não vai ser com meu Deus. Eu não sei se você entende o que é passar uma eternidade sem Cristo. Mas eu tenho decidido que aqueles que Deus me deu como minha casa, como minha família, eles só vão para o inferno
se eles endurecerem o coração a tal ponto de não quererem Jesus. Mas no que depender de mim, eles vão ouvir até no último momento que Jesus os ama e quer salvá-los. Eu espero que você saia daqui hoje à noite decidido a não entregar nenhum da sua casa para Satanás. Eu oro que você saia daqui decidido. Aqueles que Deus me deu por meus amigos, esses estão destinados para ir para o céu junto comigo. Eu oro que você saia daqui decidido. Eu não tenho um ventre estéril. Que você saia daqui decidido. Eu não tenho seios secos, porque o meu Jesus já se fez maldição no meu lugar. Israel desperdiçou esse conselho. Israel desacreditou. Mas eu estou diante de uma igreja que não vai desacreditar nessa palavra hoje à noite. Amém? Ter um ventre estéril e seios secos significa também a incapacidade de amamentar, de alimentar os filhos. E nesse caso estou me referindo a filhos espirituais. Incapaz de discipular, de pastorear, de apacentar uma ovelhinha. Simplesmente porque eu só dou daquilo que eu tenho. Se eu não tenho nada, nada eu dou. Então, queridos, nós não podemos ser uma igreja que não tem profundidade na palavra. Nós não podemos ser uma igreja rasa. Nós não podemos ser uma igreja que não conhece as doutrinas do Evangelho. Nós não podemos ser uma igreja que não consegue ensinar o simples Evangelho para outra pessoa. Nós temos à nossa disposição Bíblias e Bíblias e Bíblias e Bíblias nas mais diversas traduções, sejam elas impressas, sejam elas online, sejam elas de audiovisual ou só áudio. Nós temos Bíblia de todas as espécies. Então nós não podemos dizer que nós não temos como aprender. Nós temos como aprender. Nós vivemos pela graça do nosso bom Jesus Cristo numa nação livre, que pode ler a Bíblia, que pode pregá-la em qualquer lugar, que pode fazer culto, que pode evangelizar. Nós precisamos acordar e entender. O nosso Cristo está voltando e Ele entregou a grande comissão na nossa mão. E não é para nós ficarmos dormindo, gastando tempo com aquilo que não gera salvação. Entenda uma coisa, Jesus está voltando. Quer o mundo creia ou não, Ele está voltando. E Ele vai vir buscar uma igreja que foi comprada e que foi lavada pelo sangue dele derramado na cruz do Calvário. Não é tempo de nós ficarmos, queridos, gastando tempo com conversinha, ensinozinho daqui, ensinozinho dali. Nós temos que ensinar a palavra de Deus, porque é ela que redime o homem do pecado, porque é ela que convence o homem do pecado, pelo poder do Espírito Santo. Então nós temos que, como igreja, ser chacoalhado. Nós temos que ser chacoalhados para entender o nosso Cristo está voltando. E Ele nos fez frutíferos. É para nós pregarmos sim o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Para os nossos pais, para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos parentes, para todos aqueles que Ele colocar perto de nós. Ah, pastor, eu sou uma crente moderna. Deixa a modernidade de lado e pregue, porque é dever nosso como igreja pregar a palavra de Deus. Eu não estou dizendo para você ser aquele crente enjoado, sem sabedoria, que não sabe a hora e a forma de pregar, mas o Espírito Santo que está em mim e em você é sábio. E Ele te dá sabedoria, e Ele te dá as palavras, e Ele te dá a conduta certa na hora certa. Então não adianta dizer, ah, pastora, eu não sei como pregar. Sabe sim, você foi salvo pela palavra que está dentro de você. Ah, pastora, vão falar de mim, tem uma palavra que me fugiu da memória.
Como aquela palavra que fala, quando alguém fica falando muito, né, sobre a fé, tem uma palavra que diz, ela fugiu. Mas é muito usada, que diz, fulano é tal coisa, quando está pregando muito da palavra, quando está ensinando muito. Fanático, isso mesmo. Né? Pastora, mas eu não quero que achem que eu sou fanática. Minha irmã, por mim, pode pensar. Não me importa. Trato com educação, trato. Trato com amor, trato. Mas eu digo, eu sou crente sim. Sou nascida de novo, lavada e comprada pelo sangue de Jesus. O meu Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia e Ele vai voltar. Entende, queridos? Esse negócio de crentezinho escondido. Meu Jesus não se escondeu. Ele se expôs na cruz por mim. O meu Jesus sofreu por mim. Levou chicotadas. Foi colocado no madeiro. E segundo os historiadores, nu. Por causa de mim. E a Bíblia diz que se eu me envergonhar dele aqui, ele vai se envergonhar de mim quando chegar lá. Sabe, queridos, há muita coisa ainda que eu, Rami Clay, não a pastora Rami Clay, a Rami Clay, precisa melhorar, crescer, amadurecer, desenvolver. Eu sei porque eu me conheço. Mas se tem uma coisa que todos os meus vizinhos sabem, que todas as pessoas com que eu convivo sabem, é que eu sou crente. E eu creio em Deus. E não vem com história de moralidade, fofoca, conversinha, porque vai levar um rapa bem levado. Sabe, você tem que defender a sua fé. E você tem que defender o seu Cristo. As pessoas que estão ao seu redor têm que olhar para você e dizer, essa é crente de verdade. Esse é crente de verdade, entende, queridos? Porque o preço não foi pouco, não. O preço não foi barato, não. O preço foi a vida do nosso Cristo. E a sua ressurreição nos deu direito à salvação. Então, queridos, entenda isso. Eu não posso viver debaixo disso. Eu não tenho capacidade para gerar. Eu não tenho capacidade para amamentar. Tem sim. Tem sim. O Cristo que vive dentro de você te capacita para ganhar vidas e para cuidar muito bem delas. Te capacita. Queridos, há algo tão tremendo que o apóstolo Paulo escreve, que está no capítulo 3, quando ele está escrevendo aos Gálatas. Os versículos 13 e 14 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Vou repetir para você. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para quê? Ele responde, versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, para nós. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Queridos, eu acho isso tão tremendo quando o apóstolo Paulo está dizendo, olha, Jesus foi no madeiro para que a bênção de Abraão chegasse a você, brasileiro, chegasse a você, ludovicense, chegasse para você, para que você tivesse direito à promessa, para que você tivesse direito ao Espírito. Cristo se fez maldição em nosso lugar, porque esterilidade, seios secos, era consequência da maldição, era consequência da desobediência. Então Jesus, ele levou na cruz essa maldição. Eu e você não estamos mais subjugados. Eu e você não estamos mais debaixo dessa maldição. E eu não posso me esconder, porque eu fui liberta. Amém? Eu não posso me esconder. Você não pode se esconder, porque você foi liberto. E nós podemos, devemos e vamos nos multiplicar. Amém?
Eu vou repetir: nós podemos, devemos e vamos nos multiplicar. Multiplicar segundo a nossa semente. Nos multiplicar segundo a nova criatura que nós somos. Nós podemos nos multiplicar sim. E quando isso estiver acontecendo, nós vamos nos apropriar dessa verdade. E nós vamos passar a viver milagrosamente um dos maiores anseios do coração de Jesus, que se encontra em João capítulo 15. Eu acho tremendo isso. Versículos 15 e 16 diz assim: já não vos chamo os servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, aleluia, vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, Ele vos-lo conceda. Queridos, eu acho aqui tremendo. Jesus diz: olha, não foste vocês, não foi vocês que me escolheram, pelo contrário, eu escolhi vocês. Fui eu que decidi escolher vocês. E quando eu vos escolhi, eu designei, eu dei uma ordem. Eu disse para vocês: vão e dei fruto. É uma ordem, é uma ordenança: vão e dei fruto. Mas não é qualquer fruto. O fruto de vocês vai permanecer. Sabe o que eu me aproprio disso, queridos? Quando eu estou orando pelos meus, quando eu estou orando por São Luís, quando eu estou orando pelos meus filhos espirituais, quando eu estou orando pela Paz Church de São Luís, eu digo: Senhor, o fruto na vida deles vai permanecer, porque o Senhor me prometeu que ia permanecer. Queridos, eu olho para os meus discípulos, para os meus filhos na fé, eu olho para os meus netos, eu olho para a igreja, eu declaro: são santos, lavados e comprados pelo sangue de Jesus, são prósperos, são redimidos, são frutíferos, e o fruto deles é permanente. Entende, querido? Você tem que ter essa intrepidez dentro de você e entender: eu fui liberto da maldição da lei. Eu vivo hoje debaixo do poder da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, conquistado na cruz do Calvário, e por isso eu sou livre. Eu tenho que entender isso. Então, queridos, através dessa cura, 2 milagres maravilhosos acontecem. Um deles: eu passo a gerar filhos, e se cumpre o deis frutos. Segundo, eu passo a amamentá-los. Isso significa que o vosso fruto permaneça. Eu quero desafiar você hoje a ganhar vidas, a cuidar bem delas, a ajudar no pastoreio. Sabe por quê? Porque você não é infrutífero, porque você não é estéril. O Senhor te chamou para você frutificar e o teu fruto permanecer. E eu quero te chamar para orar. E eu quero que você fique de pé. E eu quero que você leia em alta voz o que está escrito no Evangelho de São Lucas, capítulo 3, capítulo 4, versículo de número 43. Está aqui no telão. E eu quero que você leia em alto e bom tom junto comigo. 1, 2, 3, já. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o Evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. Só que era Jesus dizendo: é necessário que eu anuncie o Evangelho. E foi porque era necessário que ele anunciasse o Evangelho, que o Evangelho chegou a mim e a você nessa geração. Ele diz: olha, é necessário que eu anuncie o Evangelho do reino de Deus também às outras cidades. E lá estava escrito São Luís, no Maranhão. Ele diz: foi para isso que eu fui enviado. Todos aqui que são nascidos em Cristo estão debaixo dessa ordenança. Nós fomos enviados a pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos comissionados a fazer parte da grande comissão.